Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma ministração das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E esse trimestre nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Semana passada nós vimos sobre a primeira lição, tivemos uma lição que foi, na verdade, uma visão geral de todo o trimestre, onde falamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje nós iremos ministrar a lição número 2, cujo tema é a sutileza da banalização da graça. O textuário dessa lição diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 8. A verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 4, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Para nós ganharmos tempo no vídeo, não irei ler a leitura bíblica em classe, mas você, professor, como sempre, é necessário que você faça essa lição, essa leitura, para você se contextualizar dentro da lição. Pois bem, a lição número 2 vai falar sobre a sutileza da banalização da graça. E o que nós veremos nessa lição? Nós veremos primeiramente sobre o conceito bíblico de graça. Veremos biblicamente o que é a graça. Nós veremos a natureza e as características da graça. Evidentemente estamos falando da graça de Deus, então veremos a natureza e algumas características da graça de Deus. Vamos ver também a graça no contexto histórico e no contexto contemporâneo, como a graça era vista nesses dois contextos. Veremos também a dinâmica da graça, como que ela acontece, como que é o processo da graça. E veremos, por último, a banalização da graça, que é o tema da nossa lição. Quando que a graça ela é banalizada? De que forma que a graça ela é banalizada e está sendo banalizada? Então, são esses assuntos que nós veremos dentro da nossa lição de uma maneira mais detalhada acerca desses assuntos. Então, vamos ao nosso primeiro tópico, onde veremos sobre a compreensão da graça. Nesse texto, nós veremos o conceito e a natureza da graça. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, qual que é o conceito bíblico da graça. E a imagem sugestiva que nós colocamos é de alguém que ganhou um presente e está abrindo esse presente, porque o conceito bíblico da graça é exatamente esse. O conceito bíblico da graça, de graça, é um favor ou benevolência que nós não merecemos. É um presente que nós recebemos da parte de Deus sem merecer esse presente. Então, por isso a teologia ela vai apresentar uma definição bem clássica da graça que nós conhecemos como favor imerecido. Ou seja, algo que nós recebemos sem ter o direito de receber e sem ter o direito de merecer. É um presente que nós recebemos de Deus, que nós, primeiramente, não temos o direito de receber esse presente e não merecemos receber esse presente. Então, resumidamente, graça é favor imerecido. Um favor imerecido. Pois bem, e a primeira natureza da graça é que a graça ela é divina. Isso quer dizer o quê? Que a sua origem ela está inteiramente em Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Então, a primeira natureza da graça é que a sua origem ela está inteiramente em Deus e não no homem. Ela vem de Deus, conforme a imagem sugestiva, é Deus que nos concede a sua graça. Então, isso significa o quê? Significa que a graça ela vai sobrepor a nossa velha natureza e vai nos mostrar que nenhum homem é capaz de salvar-se. Visto que a sua origem é em Deus, visto que a graça ela vem de Deus, significa então que ela sobrepõe a nossa natureza humana, que nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, ou seja, vocês não conseguem se salvar, mas pela minha graça que é manifestada, vocês alcançam salvação. Então, sendo a graça de origem divina, logo a graça então ela é um mistério profundo. É um mistério que vai além da nossa compreensão limitada, porque sendo a graça de origem divina, sendo a graça um favor imerecido, um presente que Deus nos dá, um bem que Deus nos faz sem nós termos direito a esse bem e sem nós merecermos esse bem que Ele faz. Então isso vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão humana limitada, porque como podemos entender que seres humanos como nós, tão pecadores, tão corruptos, tão ingratos, possam ser beneficiados por Deus? Como nós podemos entender isso? Como podemos... A nossa mente não consegue compreender, porque dentro do nosso entendimento, tudo que o homem merece é o quê? É o castigo eterno. Tudo que o homem merece é o castigo de Deus. Mas Deus, pela sua graça, Ele presenteia o homem, pela sua graça, Ele perdoa o homem, pela sua graça, Ele dá ao homem um bem que ele não merece ter. Então, a graça, sendo divina, ela vai além da nossa compreensão, ela vai além do nosso entendimento. Quando nós vemos a nossa vida e às vezes a vida de algumas pessoas que mataram, que roubaram, que fizeram tantas coisas ruins para outros, mas a graça de Deus sobre a vida dele concede a ele o quê? O perdão, concede a ele a bênção da salvação. E veremos como é esse processo. Mas para você ver, tamanha é essa graça por ser de origem divina. A segunda natureza da graça é que a graça ela é imerecida. Ou seja, a salvação não se dá por nenhum mérito humano, mas ela é resultado do favor divino. Porque a graça, aqui analisando neste item, está relacionada à graça salvadora. Então, a graça que leva o homem para a salvação. Então, a salvação é um favor imerecido. Logo, a salvação ela não vai se dar por méritos humanos. Não é pelo bem que você faz, não é pelas obras que você faz, não. Mas ela é resultado do quê? De um favor de Deus. Então, quando nós olhamos para a nossa condição antes de conhecermos a graça de Deus, a nossa condição se assemelhava ao quê? A alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Alguém que tinha uma conta muito alta a ser paga, mas que não tinha como pagar essa conta. Em Salmos, no capítulo 49, fala que se alguém quisesse pagar o resgate pela sua alma, os seus recursos se esgotariam antes. Por quê? Porque ele não teria recurso para pagar o resgate da sua alma, para pagar o preço, da sua alma. Então a graça ela se torna algo imerecido. Por quê? Porque vamos ver que esse preço foi pago, conforme veremos mais à frente. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: Deus, porém, é tão rico em misericórdia que Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós somos salvos. Então, conforme a imagem sugere, a cruz de Cristo, quando se fala cruz de Cristo, não estamos falando ao objeto cruz, mas estamos nos referindo ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, a cruz de Cristo, ela grita duas coisas para mim, para você, para nós. Todos os dias a cruz de Cristo grita isso para nós. Nós somos indignos.
mais nós somos amados. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Então a graça salvadora, a graça relacionada à salvação, ela não é por nenhum mérito humano. Ela vem como um favor de Deus que nos salvou. E este favor imerecido de Deus, e aqui é importante nós observarmos, por isso que eu estou frisando a graça salvadora, porque a graça de Deus, ela não abrange apenas a salvação. A graça de Deus, ela vai abranger todos os elementos que sustentam a vida na Terra. A imagem que você vê de uma mão segurando um globo é exatamente isso. Por quê? Porque o que sustenta esse mundo, o que sustenta essa terra é o quê? É a graça de Deus. Então, quando se falamos em graça de Deus, estamos falando de graça salvadora, é a graça que traz a salvação para o homem, e falamos também da graça comum. A graça comum é aquele favor imerecido de Deus que está sobre toda a humanidade. Independente se a pessoa é serva de Deus ou não, independente se a pessoa é crente ou não, independente se a pessoa adora a Deus ou não, até mesmo se crê em Deus ou não, essa graça comum, ela está derramada sobre toda a humanidade. Em Mateus 5,45 nós temos o exemplo disso. Em Mateus 5,45 diz exatamente assim, Mateus 5, versículo 45. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de Deus, do seu Pai que está nos céus, porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, a mesma chuva, o mesmo sol que cai sobre o justo também cai sobre o injusto. Então, esse favor de Deus, que a teologia chama de graça comum, classifica como graça comum, mostra um outro aspecto da graça. É o aspecto da graça de Deus sendo feita para toda a humanidade. Então, nós podemos dizer que, sendo assim, quer o homem aceite, reconheça ou não, a vida dele está nas mãos de Deus, e ele é sustentado pela graça de Deus. Então, conforme a imagem sugere, a terra está nas mãos de Deus e todos os elementos a ela relacionados estão sustentados pela graça de Deus. Então, sendo servo de Deus ou não, essa graça comum, ela atinge toda a humanidade. E da mesma forma da graça salvadora, a graça comum também ela é o quê? Ela é imerecida. O homem não merece, é o favor imerecido. Mas como ela é de origem divina, ela é também derramada sobre toda a humanidade. Então, esse primeiro tópico, nós estamos observando que é uma lição bem simples, não há muito o que falar, mas esse primeiro tópico, então, é nós conceituarmos a graça de Deus para os nossos alunos e mostrarmos as duas naturezas da graça de Deus. A natureza divina e que ela é imerecida, e mostrar os dois aspectos da graça de Deus. A graça salvadora e a graça comum. A graça salvadora, que está relacionada à salvação, ela é manifestada pelo sacrifício de Cristo. E a graça comum, independente se a pessoa serve a Deus ou não, ela é estendida a todas as pessoas da terra. E quer o homem acredite ou não, quer o homem aceite ou não, quer o homem reconheça ou não, a vida dele está nas mãos de Deus e ele é sustentado pela graça de Deus. Esse é o primeiro tópico de nós compreendermos o que é a graça de Deus. Pois bem, no segundo tópico nós temos a graça no contexto bíblico. O que nós veremos aqui é a necessidade e o alcance da graça. Nós vamos ver primeiramente a necessidade da graça. Bom, essa necessidade da graça ela vai surgir devido ao quê? Devido à queda de Adão e Eva, que foi de forma voluntária e livre. Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles desobedecem de forma voluntária, de forma livre. Então, eles escolheram, fizeram a escolha deles. E quando eles pecam contra Deus, aí então se faz necessário a manifestação da graça de Deus. Em Romanos capítulo 5, e o versículo 12, nós temos Paulo falando exatamente algo muito importante. Romanos capítulo 5, versículo 12,
Paulo vai dizer exatamente assim: quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte. Todos os homens, porque todos pecaram. Então, nesse momento que o homem peca, se faz necessário a manifestação da graça de Deus. E quando eles pecam, esse pecado de Adão e Eva vai se estender a toda a humanidade, porque ali Adão e Eva estavam representando a humanidade como um todo. Então, Romanos 3, versículo 10 e o 23 diz exatamente assim, Romanos 3, versículo 10 e o 23. Versículo 10, ninguém é justo, nenhum sequer. Versículo 23 diz exatamente assim, versículo 23. Vamos lá, versículo 23. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. E lá em 5,12 vemos que o pecado se estendeu a toda a humanidade. Então, por isso se fez necessário que a manifestação da graça de Deus, porque o homem peca, quando falou homem, falou Adão e Eva, o homem peca e ali estava a representação da humanidade, e quando eles pecam, esse pecado se estende a toda a humanidade. Então, quando o homem cai, o homem não podia por si mesmo se libertar. Não tinha como o homem por si mesmo perdoar este pecado. Não tinha como o homem por si mesmo se libertar desse pecado. Tanto que Adão, ele tenta fazer isso ao fazer roupas para si e para Eva a partir das plantas, ali apontando que o homem jamais iria conseguir se justificar perante Deus. Então, sem a graça de Deus, não haveria salvação para o ser humano. Sem a graça de Deus, o homem jamais conseguiria alcançar o perdão. Sem a graça de Deus, o homem jamais conseguiria alcançar a libertação do pecado, a salvação para a vida dele. Então, por causa do pecado e da queda do homem, se faz necessário a manifestação da graça de Deus, a manifestação desse favor imerecido para a vida do homem. Então, quando o homem cai, se faz necessária a manifestação da graça, e uma das consequências que veio da queda foi exatamente a necessidade da satisfação da justiça divina. Por quê? Porque Deus, sendo justo e santo, não poderia deixar o pecado impune. Então, quando o homem cai, quando o homem ele desobedece a Deus, mas Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus precisaria fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é santo, e Deus não deixaria o pecado impune, Deus não deixa o pecado impune, Deus perdoa o pecado, mas a punição vem. O que acontece então? Aí a graça de Deus, ela vai ser executada por seu amor pela humanidade, ou seja, Deus ele vai fazer a justiça dele, executando a sua graça, movido pelo seu amor que ele tem pela humanidade. Aí Deus vai prover um meio para salvar o ser humano. E aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A imagem que você vê aí é de Cristo, estendendo as mãos para trazer o homem à sua presença. Por quê? Porque Deus, na sua graça, ele vai prover um meio para que o homem seja salvo. E esse meio é através de quem? É através de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que nós entendemos com isso então? Nós entendemos que em Cristo, Deus ele vai ver a sua justiça satisfeita. Olha, Deus precisava fazer justiça, porque ele é justo, ele é santo. Ele não poderia deixar o pecado impune, mas aí Deus, na sua graça, pelo seu amor, ele vê a sua justiça através da vida de Cristo, através de Cristo. Então, o maior resultado disto é que, por Jesus, o homem vai alcançar o perdão dos seus pecados e a reconciliação com Deus. Porque quando o homem peca, ele se torna inimigo de Deus. Veja bem, não é Deus que se torna inimigo do homem, é o homem que se torna inimigo de Deus.
Então, o homem precisava restabelecer essa amizade com Deus. Mas como fazer isso se o homem estava coberto pelo pecado? Aí Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 10, Paulo vai dizer exatamente dessa forma. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o versículo 10. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Então, Deus, pela sua graça, pelo amor que ele tem à humanidade, ele vai prover esse meio para salvar o ser humano. E esse meio vai ser Jesus Cristo. E agora o homem que se torna inimigo de Deus quando peca, quando cai, ele vai restabelecer essa amizade com Deus, ele vai reconciliar com Deus por meio de Cristo. Este é o principal resultado deste meio que Deus, pela sua graça, deu para que o homem pudesse, sem merecer, alcançar a salvação. Então, por isso se fez necessário, por isso a necessidade da graça de Deus. E quando a graça de Deus ela é manifestada, nós vamos observar que a graça de Deus ela tem uma extensão. Qual que é o alcance? Essa extensão fala do alcance. Qual que é o alcance da graça de Deus? Até onde a graça de Deus ela alcança? Nós vamos ver que a graça ela é oferecida a todos e a favor de todos. Então nós aprendemos aqui que a graça ela é o quê? Ela é de caráter universal. Tito 2,11 vai dizer, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, ela é oferecida a todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim, que, pois ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Então, Deus vai manifestar a sua graça sobre toda a humanidade e vai oferecê-la a toda a humanidade, independente de tribo, língua, nação, raça, cor, credo, independente de situação social. A graça de Deus é oferecida para todos, porque Deus quer que todos se salvem. Então, a graça ela é de caráter universal. Agora, é importante nós entendermos uma coisa. A imagem que nós vemos, uma imagem meramente sugestiva, mostra Jesus de braços abertos para com toda a humanidade. É a graça universal. É a graça que alcança o mundo inteiro. Agora, porém, é importante entender uma coisa, que apesar da graça de Deus ser universal, a salvação é condicional. E a salvação exige do homem crer e arrepender-se, confessando Jesus como Salvador. Ou seja, a graça de Deus é estendida sobre toda a humanidade. Mas para que o homem seja salvo, é preciso que o homem creia. É preciso que o homem se arrependa. Creia e se arrependa dos seus pecados. Em Romanos capítulo 10 e versículo 9, nós vemos Paulo dizendo o seguinte, Romanos 10 e o versículo 9, pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Então percebam que a graça de Deus ela é estendida a toda a humanidade. Porém, para que o homem possa alcançar a salvação, ele precisa crer nessa graça. Ele precisa aceitar essa graça, ele precisa receber essa graça, ele precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador. Quando Pedro estava pregando após o Pentecostes, ele diz, olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele estava orientando o povo ao quê? A se arrepender. Atos 2,38, o versículo diz exatamente assim, Pedro respondeu, cada um de vós deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, apesar da graça, apesar de Jesus estar de braços abertos para receber toda a humanidade, é evidentemente que até mesmo pela sua graça, ele não vai obrigar a humanidade a segui-lo. Ele não vai obrigar a humanidade a adorá-lo.
Ele não vai obrigar a humanidade a estar, né, aos pés dele, não. Até pela sua graça, ele vai dar ao homem essa liberdade de aceitar, de receber essa graça, que seria aceitar Jesus como Salvador. Quando você vai para Tito 2,11, ela diz que a graça de Deus se há manifestado. Alguns teólogos dizem algo muito interessante aqui. Você percebe que em Tito, capítulo 2 e versículo 11, está dizendo que a graça de Deus se há o quê? Manifestado. Ou seja, está colocando a palavra graça acompanhado de uma expressão no masculino. Olha só que interessante o que alguns teólogos dizem aqui. Vamos lá, Tito 2 e 11. Porque o dom gratuito de Deus é a salvação eterna, agora está sendo oferecido a todos. Em outra tradução disse, olha, porque a graça de Deus se é manifestado. Olha, graça é uma palavra feminina. Mas quando você vai para a expressão seguinte, fala manifestado, ou seja, manifestado não está combinando com a palavra graça, que é feminina. O correto seria o quê? Porque a graça de Deus se é manifestada. Mas por que está manifestado? Alguns teólogos entendem e dizem que esse manifestado está no masculino porque a graça de Deus se refere ao Senhor Jesus. A graça de Deus é para a salvação, é Jesus sendo oferecido em sacrifício e a partir do homem crendo, se arrependendo dos seus pecados e aceitando, então ele alcança a salvação em Cristo Jesus. Por que é importante a gente dizer isso? Que a graça ela é de caráter universal. Exatamente porque a graça não é universalista. Então ela é universal, porém não é universalista. Qual que é a diferença de graça universal para universalista? É exatamente que universalismo é aquela doutrina que ensina que todos de alguma forma serão salvos. Então, a graça ela não é universalista, por quê? Porque ela está à disposição de todos. Contudo, ela só vai se tornar eficaz, a salvação, na vida daquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Depois você também, João 6,47. Então, esse ensinamento tendencioso de que a graça de Deus é tão poderosa que no final das contas vai salvar todo mundo, mesmo aqueles que rejeitaram a Cristo, mesmo aqueles que viveram uma vida dissoluta, mesmo aqueles que viveram a vida de qualquer maneira, isso é um falso e perigoso ensino. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, repito, a imagem sugestiva mostrando que, apesar de Jesus estar de braços abertos para receber toda a humanidade, não significa que todos serão salvos, independente das suas atitudes, independente da sua vida, não. Serão salvos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados, aceitar essa graça que é Cristo. Aí sim, a pessoa vai alcançar a salvação. Então, não podemos, temos que passar para os nossos alunos esse ensinamento de que não existe um universalismo da graça. Existe que a graça é universal, ela está disponível para todos, ela é para todos, está sobre a vida de todos. Mas, quando se diz respeito à graça salvadora, ela é apenas universal, mas não é universalista. Por quê? Porque para alcançar a salvação é preciso que o homem ele aceite Jesus como o salvador da sua vida. Então, nesse primeiro tópico, é nós mostrarmos exatamente isso. O porquê da graça, o que provocou a manifestação da graça e mostrarmos o alcance da graça, a extensão da graça de Deus sobre a vida de toda a humanidade, entendendo que ela é universal, mas não é universalista. Pois bem, assim podemos partir então para o nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos ver a graça de Deus no contexto da reforma, o contexto da graça na história. Vamos ver então a graça no contexto da reforma protestante. E vamos ver, primeiramente, o contexto da graça na história. Vamos ver
a corrupção da doutrina da graça. Olha bem, a igreja ela começou muito bem. A igreja ela começou, quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vê a igreja ali sendo fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas, na doutrina bíblica genuína, na sã doutrina, como diz a própria palavra, mas no decorrer do tempo, no decurso do tempo, vamos ver a igreja tomando outro rumo. Até então, a doutrina da graça era perfeitamente entendida da forma correta, da forma bíblica. Mas no decorrer do tempo, a igreja toma um outro rumo. E o que vai acontecer? A doutrina da graça vai começar a ser corrompida. A doutrina da graça vai começar a ser desconfigurada. Eles vão desviar totalmente a doutrina da graça da palavra de Deus. A imagem que você está vendo aí é de sendo riscado, sendo apagado, sendo riscado a doutrina da graça. Então imagine esse papel tendo o ensinamento da doutrina da graça e isso é cortado. E embaixo alguém escreve, não é assim. É exatamente isso que aconteceu. A doutrina da graça começou a ser corrompida, começou a ser desconfigurada, como se alguém tivesse riscado tudo aquilo que se aprendeu sobre a graça de Deus e dito, olha, não era assim, não é desse jeito, não é dessa forma. E assim então, a doutrina da graça, ela é o quê? Desviada da palavra de Deus. Então, dentro desse novo modelo de entendimento, de ensinamento falso, perigoso sobre a doutrina da graça, começaram a ensinar que a salvação é agora pelas obras. A salvação não mais seria pela fé em Cristo, mas pelas obras. Então a salvação pelas obras substituiu a salvação pela fé em Cristo. Agora a salvação não é mais pela fé. Agora a salvação ela é pelas obras, é por aquilo que nós fazemos. E na imagem esquerda você vê uma relação de ensinamentos falsos que foram sendo passados para a igreja ao longo dos séculos, nesse panorama histórico, nesse contexto pré-reforma. Desde 1950, começando em 310, lá embaixo aqui nesse informativo, você vê que em 310 começa a reza pelos defuntos, e aí você tem os textos refutando cada falso ensinamento desse. Então, no ano 310 começa a reza pelos defuntos, no 320 o uso de velas. Então, tira um tempinho você, professor, dá um pause na tela e depois você vai vendo de 310 até 1950 quantas coisas erradas foram sendo ensinadas pela igreja ao longo dos séculos. Então ali vemos o desvio da igreja em relação à doutrina da graça. Vamos ver que a salvação dentro desse ensinamento errado da graça se tornou algo meritório, ou seja, agora o homem, através das suas boas obras, através das suas atitudes de caridade e através de outras atitudes, o homem agora alcançaria a salvação. Então começou a acontecer a comercialização da fé, da salvação, né? E isso foi intensificado pelo papado. Como? Mediante as procissões, as peregrinações, as indulgências, que eram a venda, né, de direitos a terreno no céu, os falsos ensinos em geral, todos esses falsos ensinos estão aí no lado, né, nessa relação ao lado que você pode ver aí. Então nós percebemos que tal prática de deteriorar a graça, de desconfigurar a graça, e todos esses ensinamentos, principalmente a questão da indulgência e outras coisas mais, visavam amenizar ou extinguir o tempo da penitência dos devotos. Aí veio o ensinamento do purgatório, onde você purgava os seus pecados, onde a sua penitência ela era paga ali no determinado lugar, para depois você ir para o céu. Então tudo isso começou a ser ensinado a partir da desconfiguração, da corrupção, do ensinamento da graça de Deus. Houve um desvio total do ensinamento verdadeiro da palavra e da graça de Deus. Isso trouxe grandes prejuízos ali. Mas aí, o que vai acontecer? Deus, pela sua graça, o que vai fazer? A imagem já sugere. Deus, pela sua graça, vai intervir em tudo isso. Porque
simplesmente ridicularizaram, banalizaram a graça de Deus. Então Deus, pela sua graça, vai intervir e vai levantar Martinho Lutero. E Martinho Lutero vai dar início à Reforma Protestante. E depois que ele nota que os dogmas, que os ensinamentos da Igreja Católica na época eram antibíblicas, eram ensinamentos que feriam a graça, que deturpavam a graça de Deus, que deturpavam tudo aquilo que era bíblico, o que ele vai fazer? Ele vai elaborar 95 teses de refutação àqueles ensinamentos. E ele vai marcar esse movimento da reforma, focando esse movimento em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja. E isso vai propulsar a doutrina, né? A restauração da doutrina da graça. Então Lutero protesta, fixa na igreja de Wittenberg as suas 95 teses e foca em trazer para dentro da igreja novamente a Bíblia e os ensinamentos bíblicos, né, como verdadeiros. E dentro dessa reforma, vamos ver que 5 pilares foram destacados por Lutero, todos eles em oposição aos ensinamentos antibíblicos que a igreja estava fazendo. E entre esses 5 pilares, que foram pilares da reforma protestante, vão se popularizar como 5 solas. Lembra disso? E dentre eles estava o quê? A sola gratia, que significa o quê? Somente a graça. Então Deus, mais uma vez, ele manifesta a sua graça e pela sua graça ele levanta o homem para restaurar a doutrina da própria graça, a doutrina do favor imerecido, porque tinham deturpado, ridicularizado, banalizado a doutrina da graça. E olha só que ironia, pela graça, Deus levanta alguém para poder restaurar a doutrina da graça. Isso foi realmente maravilhoso. Pois bem, assim chegamos ao nosso último tópico. Vimos no tópico passado a graça no contexto da história, né? Ou no contexto da reforma protestante. Agora veremos a graça no contexto contemporâneo, ou seja, o contexto contemporâneo da graça. É o nosso contexto. E o que está acontecendo hoje com a graça de Deus, com a doutrina da graça no nosso presente século? Primeiramente, a graça foi barateada. O que é a graça barateada? A graça barateada ela é conhecida no meio evangélico como graça barata. Que significa o quê? A graça que otorgamos a nós mesmos. A graça que nos permite amar o mundo. A graça que nos permite ter uma vida sem arrependimento, sem mudança de vida. Ou seja, é aquela graça que a pessoa otorga para si mesmo, dizendo que ele não precisa se preocupar em mudar hábitos, em mudar comportamentos, por quê? Porque a graça de Deus superabunda na vida dele. Então, a graça barata ou a graça barateada é não dar o devido valor à graça de Deus, é menosprezar a graça de Deus por meio de atitudes, por meio de comportamentos que não agradam a Deus e são contrários à palavra de Deus. Então, a imagem sugestiva que você está vendo aí são de 2 jovens, né? 2 jovens aparentemente cristãos e um jovem, uma jovem fumando. E esse jovem cristão, a imagem sugere que está alertando eles, olha, vocês como cristãos não deveriam fumar, não deveriam fazer isso, mas qual seria a resposta desse casal de jovens? Olha, nós não precisamos nos preocupar com isso, por quê? Porque a graça de Deus é suficiente, nós não precisamos mudar os nossos hábitos, porque a graça de Deus ela está sobre a nossa vida. Isso é o quê? O barateamento da graça de Deus. Então, graça barata é aquela graça pregada por alguns que Deus já fez tudo. E nós não temos que fazer e nem precisamos fazer mais nada. Inclusive, nem mesmo mudar os nossos hábitos. Ou seja, é aquela graça do perdão sem arrependimento. É a graça da salvação sem santificação. E o que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 12:14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a graça barata é aquela graça em que a pessoa diz que não precisa se arrepender dos seus pecados. A pessoa diz que não precisa mudar de vida. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a vida dele. Isso é baratear a graça de Deus. Isso é vulgarizar a graça de Deus. Então,
O que as pessoas precisam entender é que a graça, ela tem um valor. A graça de Deus não pode continuar sendo barateada como está sendo barateada. Ela tem um valor. E vamos ver que quando vemos que algo nos foi dado de graça, se você recebeu alguma coisa de graça, você recebeu um presente. Agora, isso não significa que não houve um custo pago por esse presente. Quando nós ganhamos algo de graça, não significa que aquilo não custou nada. Pode ser que isso significa que para você não custou nada, mas alguém pagou o preço. Quando alguém chega a dar um presente para você, seja esse presente qual foi, e você recebe esse presente de graça, significa que para você esse presente não custou nada, mas alguém pagou um preço para dar esse presente para você. Então eu preciso entender que a graça, ela tem um valor. E o valor da graça, ela é inestimável. Por quê? Porque ela é a causa da nossa salvação. E ela teve um preço alto. Ou seja, para nós, a graça de Deus não custou nada, mas alguém pagou o preço para que essa graça nos fosse concedida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 23, nós temos Paulo falando sobre isso. Olha o que Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 7, e o versículo 23, que diz exatamente assim, 7 e 23. Vejamos aqui. Aqui está. Vocês foram comprados por um bom preço, ou por um preço alto. Portanto, vocês pertencem a ele. Está vendo? A graça não foi de graça. Ela foi de graça para você, mas alguém pagou um preço por ela. E aqui está dizendo que vocês foram comprados por um alto preço. Em Romanos ainda, o Coríntios capítulo 6 e o versículo 20, a palavra de Deus diz exatamente assim: porque Deus comprou vocês por preço elevado. Então a graça, ela não é de graça. A graça foi pago um preço por ela. Não foi você que pagou, não fui eu que paguei, mas alguém pagou o preço. Quem pagou esse preço? O próprio Senhor Jesus. Portanto, conforme a imagem sugere, o próprio Senhor Jesus, prefigurado lá atrás por um cordeiro que era morto no sacrifício, ele pagou o preço pela graça. Então a salvação, ela é de graça. Nós recebemos a salvação de graça, mas o preço dela custou caro. Resumindo, nós somos salvos pela graça, mas não de graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18, Pedro vai dizer qual foi o preço que foi pago. Em 1 Pedro 1, 17 e 18 diz assim: e lembre-se de que seu Pai Celestial, a quem... 1 Pedro 1, 17 e 18? É isso mesmo. Versículo 18. Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Tá vendo? Então a graça tem um valor. Nós somos salvos pela graça, mas não de graça. Foi de graça para nós, mas alguém pagou um preço por nós. E esse alguém foi o Senhor Jesus. O sangue de Jesus foi o preço pago para que a graça de Deus nos alcançasse para a salvação. Então é preciso valorizar essa graça. É preciso entender que esse preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário para que nós andemos em novidade de vida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, vai dizer o seguinte: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o preço foi pago para que nós andemos em novidade de vida, para que nós tenhamos uma nova vida. Então é preciso que nós, professores, levemos para os nossos alunos esse entendimento que a graça não pode ser barateada. A graça não pode continuar sendo desprezada. A graça não pode continuar sendo vulgarizada como está sendo vulgarizada. Não, por quê? Porque ela teve um preço. E esse preço foi o precioso sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Pois bem, e assim chegamos à conclusão da nossa lição. E qual é a conclusão que nós chegamos?
Por que que está acontecendo a banalização da graça? Porque a sutileza de Satanás, conforme vimos o tema da lição, é o quê? É exatamente, né, baratear a graça, é banalizar a graça. E como é que se eles banalizam a graça? Então, baseando-se em Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21, vamos ler lá. Romanos capítulo 5, versículo 20 e o versículo 21 diz exatamente assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, baseando-se nesse versículo de Romanos 5, versículo 20 e 21, e o versículo 21 diz assim, versículo 21 diz exatamente assim, vamos lá. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a graça de Deus. Então, baseado em Romanos 5 e 20, muitos banalizam a graça de Deus usando-a como licença para pecar, dizendo assim, olha a interpretação de quem banaliza a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém interpreta se a sutileza de Satanás está aqui, na interpretação. E alguns interpretam assim, olha, se onde abunda o pecado, superabunda a graça, então quanto mais pecado, mais graça. Quanto eu mais pecar, mais a graça de Deus se manifesta na minha vida. Olha só a sutileza na interpretação. Quer dizer que eu posso pecar, porque quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai abundar na minha vida. Mas não é isso. Porque a Bíblia Sagrada, em lugar nenhum da Bíblia, a graça de Deus pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está ensinando. E a sutileza de Satanás está exatamente nisso. Em mostrar para alguns que a graça de Deus é tão grande que ele pode pecar à vontade, porque quanto mais ele pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar sobre a vida dele. Agora, a Bíblia não nos ensina isso. Em Gálatas 5, versículo 13, diz que nós fomos chamados para a liberdade, mas não useis da carne, da liberdade, né, para dar ocasião à carne. Então, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 13, vai dizer, refutando isso, vai dizer exatamente o seguinte, Gálatas capítulo 5 e o versículo 13, diz exatamente assim, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, tá vendo? Vocês foram chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, a graça liberta. Mas essa libertação não é para dar ocasião ao pecado. Em Romanos 6, 1 e 2, Paulo continua, dizendo o seguinte, olha, o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveremos continuar vivendo nele? Então Paulo já refuta na sequência essa sutileza de interpretação demoníaca de que quanto mais pecado, mais graça. Porque ele está dizendo aqui, olha, então vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente? Não, de forma nenhuma, porque nós que morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Então, a própria Bíblia já refuta essa interpretação sutil de Satanás no coração de alguns, de que a graça nos dá a liberdade para pecar. E ainda, a graça de Deus ela é maravilhosa, mas ela precisa ser entendida e aplicada à luz da verdadeira doutrina. A graça de Deus é abundante, a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus tem um alcance universal, a graça de Deus é misericordiosa, mas nós precisamos entender e aplicá-la à luz da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então, o que nós podemos dizer é que a graça ela compreende arrependimento, a graça ela compreende confissão de pecados, a graça compreende novo nascimento, a graça compreende uma nova vida em Cristo. Então, quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova postura, nós temos um novo caminhar,
nós temos um novo comportamento. Então a graça, ela precisa ser entendida e sempre aplicada à luz da verdadeira doutrina. Então para que não haja uma deturpação da graça, como houve na época pré-reforma, como está havendo nessa época contemporânea, a Bíblia Sagrada, ela foi e sempre será a régua através da qual qualquer entendimento sobre a graça precisa ser medido. Ou seja, qualquer entendimento que você tenha sobre a graça precisa passar pela régua da palavra de Deus. Qualquer interpretação sobre a graça, a Bíblia vai ser a régua que vai medir essa interpretação e vai nos mostrar se essa interpretação está fora dos princípios bíblicos ou se essa interpretação está dentro do princípio bíblico. Não existe interpretação da graça ao seu bel prazer. Não existe interpretação da graça do jeito que a pessoa quer. Não. A interpretação, qualquer interpretação sobre a graça, qualquer entendimento, a Bíblia Sagrada será a régua, a Bíblia Sagrada será o aferidor que vai medir esse entendimento para nos revelar se esse entendimento está fora ou dentro da própria palavra de Deus. É o que está acontecendo hoje. Entendimentos sobre a graça que estão fora dos padrões bíblicos e que estão fora daquilo que Deus quer para aquele que está na presença dele. Sendo assim, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição, essa lição sobre a sutileza da banalização da graça. Que nós possamos passar para os nossos alunos a importância deles entenderem que a graça de Deus, ela vem acompanhada de uma nova vida em Cristo, de um novo nascimento, de arrependimento, de perdão de pecados e de mudança de comportamento. Que Deus abençoe a sua vida. O próximo slide que você está vendo, nós temos o prazer de poder enviar para você o material que nós usamos aqui na ministração em PDF e slides. Se você desejar receber esse material gratuitamente, basta entrar em contato comigo aí pelo e-mail ou pelo zap que você está vendo nessa tela, que eu teria o maior prazer em enviar para você. Muitos irmãos já estão recebendo esse material semanalmente, através dos grupos de WhatsApp que nós criamos, Auxílio ao Professor da EBD 1 e Auxílio ao Professor da EBD 2. No link, ou melhor, na descrição desse vídeo, estará o link desses dois grupos de WhatsApp. Basta você entrar por esse link. Se você não conseguir, me chama no privado que eu te adiciono e dessa forma você vai receber gratuitamente o nosso material. E também convidar você que não conhece o nosso canal a se inscrever, compartilhar, você que já é inscrito, a compartilhar o nosso canal, a fazer os seus comentários, porque o YouTube entende isso como relevante e direciona para mais pessoas ainda. O nosso objetivo é que muitos mais irmãos e irmãs sejam abençoados com o nosso trabalho, com o material que nós produzimos com o intuito de ajudar os professores e também de termos uma EBD cada vez melhor. Se você desejar a nossa presença em sua igreja, também não ministramos apenas EBD, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí no vídeo. Que Deus abençoe sua vida e na semana que vem estaremos estudando a terceira lição, que é sobre a sutileza da imoralidade sexual. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se do nosso jargão, da nossa frase final. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima BD para todos e até o próximo sábado, se Deus assim permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo.